Olá, graça e paz. Hoje é sexta-feira, dia 16 de junho de 2023. Estamos juntos para a leitura do nosso devocional, Confiando em Deus, dia a dia, da Joyce Meyer. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque todos os dias o Senhor fala conosco. Então, Senhor, que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos, com o nosso entendimento, Senhor, completamente aberto e prestando atenção naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Não queremos ser apenas ouvintes, mas queremos colocar em prática tudo que o Senhor vai ministrar em nosso coração. Pai, que não seja eu falando, mas que seja a Tua palavra sendo ecoada nos nossos ouvidos, para que nós sejamos pessoas melhores e diferentes, a qual podemos alcançar a plenitude que o Senhor quer, Senhor, e tem para nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Hoje o nosso devocional tem o tema Não há problema em ser extravagante às vezes. O texto é Mateus 26:8. E quando os discípulos viram isso, ficaram indignados, dizendo: para que todo esse desperdício? A Bíblia nos ensina a ser prudentes, e isso significa ser bons administradores de todos os nossos recursos. No entanto, há vezes que Deus se torna bastante extravagante com aqueles a quem Ele ama. Às vezes, no esforço de não desperdiçar, podemos nos tornar totalmente avarentos. Algumas pessoas são especialmente assim consigo mesmo. Conheço pessoas que são generosas com os outros, mas cuja atitude geral com relação a si mesma é a de que podem viver com poucas coisas. Elas dizem, não preciso disso ou posso viver sem isso. Mas acredito que elas estão se privando porque não sentem que valem o preço daquele agrado. Ao tentarem evitar ou gastar qualquer coisa que lhes foi dada, elas perdem o que Deus queria fazer por elas. Talvez possamos aprender uma lição com Jesus. Estava se aproximando o momento do seu sofrimento e morte e ele foi à casa de Simão, onde uma mulher chamada Maria se aproximou dele e derramou um perfume dispendioso em sua cabeça, quando ele estava reclinado sobre a mesa. Como Jesus estava à mesa, suponho que ele estivera ou estava comendo. Quando os discípulos viram o que ela fez, ficaram indignados, dizendo: para que todo esse desperdício? Eles estavam falando do perfume que poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Jesus respondeu dizendo a eles que não incomodasse a mulher, porque ela havia feito algo nobre, digno de louvor e belo para ele. Jesus disse que o que ela fez ajudava a prepará-lo para as provações que estavam adiante. O perfume que ela havia derramado sobre Jesus provavelmente valia cerca do salário de um ano, mas a extravagância dela certamente o abençoou. O amor que ela demonstrou a ele ajudou a dar-lhe a força que Jesus precisava para enfrentar os dias que viriam de perseguição, aprovação, sofrimento, crucificação e morte. Nesse caso específico, Jesus estava dizendo que naquela vez e ocasião ele merecia a extravagância, ou o que os discípulos viram como um desperdício. Não viva uma vida impulsa e esbanjadora, mas lembre-se de que às vezes você vale uma pequena extravagância. Confie nele, viva com uma expectativa ousada e veja Deus fazer algumas coisas muito especiais para você. Então, hoje o que a Bíblia nos chama a atenção é que, às vezes a gente faz algumas coisas e como aquela mulher fez para Jesus, derramando aquele perfume caro sobre Jesus, mas ela era grata por aquilo que Jesus havia feito na vida dela, que havia transformado. Então, quando você é grato, você oferece tudo aquilo que você tem e não importa o valor, não importa se é muito, se é pouco, você quer oferecer a Jesus aquilo que você tem, seja um tempo, seja a sua vida, seja os seus bens, seja algo de valor, você oferece porque aquilo que Jesus fez não tem valor para pagar. Talvez nós já recebemos de Jesus uma cura, recebemos a cura de alguém, de um ente querido, recebemos uma resposta, recebemos uma sabedoria para lidar com uma atitude, recebemos também direção para como a gente se portar em alguma situação para resolver um problema financeiro, um problema no trabalho. Então, várias vezes eu creio que Jesus já se manifestou em nossas vidas, nos abençoando também. E quando Ele nos abençoa, Ele abençoa sem medida.
E quando essa mulher ela chegou e foi jogar, né, derramar esse perfume sobre Jesus, ela não viu, ela não pensou no valor. Ela demonstrou o amor a ele, ela demonstrou, né, o coração dela, ela colocou para Jesus. Ela o abençoou sem medidas por aquilo que Jesus era e por aquilo que ele significava. Então as pessoas às vezes ao seu lado não vão entender quando você oferecer algo, mesmo que de valor a alguém, seja a Deus, né? Seja a alguém também que às vezes você é generoso, e as pessoas às vezes do teu lado não vão entender, vão fazer como Jesus, como essas pessoas que estavam próximas a Jesus disse, né? Não acredito que essa mulher está fazendo isso, poderia ter pego isso e vendido e dado dinheiro aos pobres, né? Então, quando essa mulher na casa de Simão viu Jesus, ela se aproximou e derramou sobre Jesus, porque Jesus tinha salvado, Jesus tinha libertado a vida dela. Ela vivia numa vida de pecado, ela tinha uma vida que não era correta, e Jesus alcançou e fez por ela o que ninguém pôde fazer. Então, quando nós somos gratos e entendemos aquilo que as pessoas fazem por nós, nós somos generosos, e independente do valor, nós não estamos ali para olhar o valor das coisas, mas para ser gratos. E é assim que a gente faz, né? Seja com pessoas e até mesmo para com o Senhor. Nós nunca vamos poder pagar aquilo que Jesus fez por nós. Nunca podemos reconhecer de forma, né, palpável aquilo que Ele fez por nós, que a Bíblia nos diz que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Então isso é maravilhoso. Então, quando realmente, é claro que nós não devemos, né, desperdiçar muitas coisas, usar em grande quantidade, mas quando o Senhor toca no nosso coração e quando a gente oferece a alguém de verdade, realmente o Senhor nos retribui, e é verdadeiro aquilo e se torna como uma semente, né? E você semeia e colhe muito mais ainda, assim como essa mulher, ela não olhou o valor, ela não cessou, ela chegou e fez o que ela tinha que fazer. E Jesus, aquilo para Jesus foi um bálsamo, porque Jesus falou, né, para os discípulos: ela está me preparando para aquilo que vai acontecer comigo, e isso me dá força, isso me anima, isso me dá alegria. Então, naquele momento que realmente que nós nos dispormos a abençoar alguém, é o momento em que as pessoas às vezes estão mais precisando, e o Senhor nos toca e a gente faz. E às vezes é extravagante, às vezes a gente pode fazer e oferecer uma quantia assim grande, mas a gente sabe que, independente, para Deus o valor não está na quantidade monetária ou na quantia de coisas que a gente faz, mas no nosso coração. Não importa o valor que nós fazemos ou damos, mas o que importa é que está no nosso coração, como aquela outra mulher que deu apenas 2 moedinhas, né, que ela tinha, as únicas que ela tinha as moedas, e ela foi a que deu mais perto daqueles homens que tinham grandes posses. Jesus falou que a oferta maior foi daquela mulher, não pelo valor monetário, não pela quantidade que ela deu, mas pelo coração dela. Então, que acima de tudo, antes de nós sermos generosos com alguém, vamos sondar o nosso coração para ver se realmente nós estamos fazendo segundo aquilo que Deus tem nos orientado, e se nós estamos fazendo com a nossa motivação correta, que é de abençoar, que é de reconhecer aquilo que Jesus está fazendo através de nós, né? Então, para que nós sejamos também prudentes, sermos bons administradores de todo o nosso recurso que Deus tem nos colocado nas nossas mãos, para que nós venhamos realmente dar, independente do que vamos dar, com consciência e com a motivação correta em dar para abençoar e não para ser abençoado. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que ninguém supera o Senhor, Pai, no dar. Ninguém supera o Senhor no abençoar. E nós queremos, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem nos abençoado e tem nos feito, Senhor, alcançar. Deus, bênção, Senhor, sem limite, bênção, Senhor, financeira, bênção de saúde, de paz, de vida abundante, Senhor, em casa, com a família, de paz no lar. Nós queremos te agradecer, porque é isso que o Senhor nos dá, é isso que o Senhor promove a nós, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, e queremos, Senhor, realmente
Pai, como essa mulher que não mediu esforços para entregar o melhor que ela tinha, Senhor, mesmo as pessoas falando que era um desperdício, ela deu ao Senhor tudo que ela tinha de melhor, porque era um reconhecimento daquilo que o Senhor fez na vida dela. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá além do que nós temos, do que nós precisamos, Pai, e pedimos. O Senhor nos dá muito além. Pai, que nós tenhamos esse coração de semear, de ser generoso com as pessoas, de ser extravagante, Pai, com as pessoas, mesmo, Senhor, não olhando, Senhor, o valor, mas que nós estejamos generosos com a motivação correta de abençoar e não de querer ser abençoado, porque melhor é dar do que receber. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nós e através de nós. Continua conosco, Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e fiquem na paz.